Hariom, como você tem dormido? Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas que me responderam mal, ou não consegui dormir. Então dormir é uma coisa importantíssima, porque é o momento no qual você, digamos assim, entra em contato com Ananda Maya Kosha. Entra em contato com a parte mais sutil do que você é, enquanto Jivatma, enquanto indivíduo encarnado. E eu aprendi uma coisa lá para os idos de 1984. Eu fui preso pela ditadura militar por fumar maconha, porque na época, ditadura militar, não havia nenhuma diferença entre ser um fumante de maconha, um adolescente que fuma maconha, como tantos outros, e ser um traficante. Então lá foi o Pedrinho, aos 18 anos, recém-feitos, passar 42 dias na sombra, por causa da erva maldita. E dali então eu aprendi uma coisa, ficar preso não foi uma experiência agradável, mas eu me dei conta que quando eu dormia, quanto mais eu dormisse, mais rápido o tempo passava e a tranquilidade que o sono me dava, os guardas carcerários não podiam me tirar, porque ali não havia tortura física para um maconheiro jovem, mas havia muita tortura psicológica. Os camaradas pegavam aqueles paus e batiam nas grades para nos acordar de manhã cedo, e aquelas coisas para assustar e manter a população carcerária no seu devido lugar, obediente e disciplinada. Um ponto de curiosidade é que eu fiquei preso junto com o Pepe Mujica, aquele ex-presidente do Uruguai, só que ele estava no andar dos presos políticos e eu no andar dos presos comuns. E a única diferença que havia entre os políticos e os comuns é que os presos políticos eram torturados. Era mais difícil ser preso político do que maconheiro. Então, em todo caso, eu falo sobre esse negócio do sono porque foi ali, há bem mais de 30 anos, que eu aprendi como é importante dormir bem.
E como é importante também cuidar da qualidade do seu sono. O que significa que, basicamente, se você não anda dormindo bem, ou se considera que poderia melhorar a qualidade do seu sono, então você precisa de cuidar de alguns parâmetros que conjuntamente são chamados de higiene do sono. E na higiene do sono há algumas coisas que são importantes e que facilmente se perdem numa situação como esta emergência que nós estamos vivendo aqui. A primeira delas é a regularidade, ou seja, ir dormir sempre na mesma hora para acordar sempre na mesma hora. Mesmo que no meio da madrugada, por algum motivo, nós tenhamos acordado e ficado um período sem conseguir descansar direito, ok? Então, vá sempre na mesma hora e saia sempre da cama na mesma hora. Faça um ritual antes de ir dormir, o que significa que pelo menos 1h30 antes de ir para a cama, diminua a intensidade das luzes no ambiente onde você está. Tome um banho morno ou quente, isso vai ajudar a conciliar o sono. Verifique que não haja demasiados cobertores, que a cama não pode estar demasiado quente, porque a temperatura ideal para um sono reparador é 18,3 graus, ou seja, menos de 20. Isso exclui o bedding, exclui os lençóis e os cobertores e edredons que você precisa. Mas, de modo geral, dorme-se bem quando está mais fresquinho à noite do que ao longo do dia, ou se a noite for muito quente. Outro tema é o silêncio. Se você não tem silêncio porque o vizinho do andar de cima faz barulho, fala alto ou ouve música alto até tarde, consiga ou tampões de ouvido ou headphones com cancelamento de ruído, ou use white noise, que é uma gravação de um som constante que serve para disfarçar os outros ruídos eventuais que possam acontecer ao longo da noite e que possam, porventura, acordar você. Ok? Afora tudo isso, coma leve antes de ir para a cama e evite temas polêmicos ali nas últimas 2 horas antes de apagar as luzes. Isso só para já. Algumas recomendações para cuidar da qualidade do sono. Temos muitas mais que nós vamos entregar para você daqui a pouco numa masterclass gratuita sobre o tema que vamos dar e vamos anunciar nos próximos dias, ok? Ali sim nós vamos cuidar disto com todos os detalhes, mas para já esse é o ponto de partida. Faça um ritual da hora de ir dormir. E mais uma coisinha, use a cama somente para dormir e fazer o amor. 2 atividades extremamente prazerosas. Não assista televisão na cama, não assista filmes, muito menos leve o computador para a cama e fique respondendo e-mails do seu trabalho no quarto onde você só deveria dormir e amar. É isso por hora, obrigado, Hari Om e até amanhã.